A gente tava junto já há 2 anos e a gente descobriu que estávamos grávidos. Por estar em meio de uma pandemia, ela foi afastada do trabalho e mesmo tendo uma série de cuidados, ela Contraiu Covid. contraiu Covid. Covid era um vírus novo, então a gente não sabia de fato o que poderia acontecer. O maior risco que a gente descobriu era do colo do útero se abrir. E foi exatamente o que aconteceu. No final do 6º mês, eu comecei a sentir contrações, um pequeno sangramento. Corremos ao hospital e descobrimos que Dan estava chegando, pesando 940 gramas. Um bebê prematuro extremo. A partir daquele momento, os desafios realmente começaram. A gente teve uma primeira reunião com a diretora, com a médica-chefe da UTI neonatal. E ela disse que ser pai de UTI, ser pais de UTI, que nem uma montanha-russa. E a gente viveu isso na pele realmente. Por causa da pandemia, só quem tinha contato com o Dan éramos nós os pais. Mas a gente tinha uma rede de apoio muito grande. Tínhamos nossa família em si próxima, que dava aquele suporte diário, mas também a gente tinha as igrejas, os amigos. Eu e Valcley éramos adventistas. Na juventude nos afastamos da igreja, não nos conhecíamos e de alguma forma, muito tempo depois, Deus nos uniu nossas vidas. Foi devido a todo o desafio que a gente viveu com a vinda dele prematura que a gente se reaproximou de Deus. Recebemos um convite para o batismo da primavera e aceitamos. A adaptação de Dan em casa foi muito intensa. Embora os primeiros dias tenham sido muito desafiadores, é muito fácil acostumar com o que é bom. Então ter ali ele pertinho da gente foi assim inexplicável. Então a gente recebeu ele numa segunda-feira. Num sábado a gente se batizou. Fizemos o mensário dele de 7 meses no sábado. Exato. Até que na segunda-feira seguinte, uma semana dele em casa, ele teve uma intercorrência. A gente não esperava voltar nem tão cedo para o hospital. Foram dias ainda mais difíceis. E depois de longos dias internado, perdemos Dan. Apesar de toda a dificuldade que era a situação, era claro pra gente que Deus estava do lado da gente. Na verdade, Ele, em todo o processo, nunca nos abandonou. Mesmo tão pequeno, eu não tenho dúvidas que Dan foi um instrumento de Deus para que hoje a gente estivesse nos braços dele. A gente não vê a hora de encontrar face a face o nosso mestre e receber Dan de volta.